Bem-vindos, Ricardo, bem-vindo, Zé Maria. Bem-vindo. Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai, boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Zé. Beleza? Boa tarde, Zé Maria, Dri, Renato. Boa tarde, Ricardo. Bora, então, conversar. Tem vários assuntos, vários comentários aqui sobre, antes de entrar na pauta da Petrobras, sobre o Moro aqui, que eu não vou poder deixar aqui de ler, vai, do Marreco, né? Marreco de Maringá. Tem aqui Kênia Moreira, tem que aguentar Narcos, Rolex, Raiz, negacionista, ninguém merece, Micheque e Marreco é a treva, porque a Michele também disse ontem que, segundo a coluna da Bela Megali, que depois que o Bolsonaro sair do Planalto, ela pretende se candidatar ao Senado também. Aí agora... Eles acham que o Senado é um puxadinho, né? Da casa deles, do galinheiro deles. Eu estou quase me candidatando ao Senado, viu, Ricardo? Aqui. Onde ele for, eu vou me filiar, você só para nos debates fazer assim. Para ele. Vamos lá, o seu Marreco de Maringá. É isso aí. Bom, mas vamos lá e falar sobre a Petrobras. Ontem a gente teve anúncio de mais um aumento e já são 12, né? 12 aumentos somente nesse ano. Deixa eu pegar aqui certinho todos aqui. Aí. Foi 7% agora, né? Isso, 12 na gasolina, 13 no diesel e 8 no GLP, diretamente nas refinarias, somente neste ano. Então, queria começar aqui ouvindo sobre, né, Zé Maria, mais um aumento agora. Explica para a gente, né, você já explicou algumas vezes, mas vamos falar de novo por que esses aumentos ocorrem mais uma vez. Bom, então, é importante que as pessoas que nos assistam entendam que a Petrobras está esquartejada. A Petrobras, desde o governo Michel Temer, quando foi criada a nova política de realinhamento de preços, que é o famoso PPI, de lá para cá eles venderam a BR Distribuidora, de lá para cá eles venderam a Liquigás, de lá para cá eles venderam gasodutos, eles venderam refinarias, e tudo isso, na nossa concepção, visa favorecer os grandes importadores de derivados do nosso país. Nós saltamos, só para as pessoas terem uma ideia, no final do governo Dilma, nós tínhamos algo em torno de 45 importadores de combustíveis. Hoje nós temos mais de 200 importadores de combustível, porque o Brasil virou um terreno fértil para a farra que esses importadores estão fazendo. Então, o favorecimento deles em detrimento da população, que está pagando aí o botijão de gás a 100, está pagando aí a gasolina a 7. A Petrobras está fazendo, o resultado da Petrobras do segundo trimestre, ele sai do terceiro trimestre, sai agora, quinta-feira. Nós vamos ver o lucro absurdo que a Petrobras vai dar. Fruto de quê? Fruto dos preços dos combustíveis, fruto de vender ativos, né? Fruto de ser uma empresa que hoje ela é única e exclusivamente exportadora de óleo cru, principalmente o óleo combustível, e é o que ela vai se tornar se a gente não mudar o rumo do nosso país. Ela vai se tornar uma empresa pequena, que vai ficar exportando óleo cru, na contramão, Rovai, Berzoini, Dri, todos aqueles que nos assistem, de tudo aquilo que as outras grandes operadoras de petróleo estão fazendo no mundo. Todas as outras operadoras estão diversificando as suas atividades. Então, eu diria que ampliando a cada dia que passa aquela máxima de uma empresa de petróleo integrada. A Petrobras está se desintegrando. Então, esses realinhamentos de preço dos derivados, e que tem um impacto muito grande
na vida de cada um de nós, porque eu estava vendo aqui, né, a inflação do mês de outubro, né, foi 1,2%. No mês de outubro. Quer dizer, nós vamos fechar o ano de 2021 com uma inflação de 2 dígitos. Então, assim, é uma maluquice que nós estamos vivendo, e o preço dos derivados, ele puxa uma série de itens. E aí eu quero, só para fechar essa minha fala inicial, dizer que o outro tema que ganhou destaque ontem foi a fala do ministro, do presidente, de uma privatização da Petrobras. Eu ia puxar esse assunto, inclusive, Zé, porque é o seguinte, está me parecendo, né, que é aquela velha história, né? Você tem algumas formas de fazer esse processo de privatização. Uma é você deteriorar a empresa inteira. Eles faziam muito isso, o Fernando Henrique fez isso para privatizar empresas. Outra é fazer isso, é transformar ela num inimigo da população. Então, as pessoas hoje têm raiva da Petrobras porque pagam preços altíssimos de gás, de combustível, e aí você fala, tem que vender essa porcaria porque tem que dar como fazer livre concorrência. Não está parecendo que essa é a estratégia? Sim, mas a estratégia ela é essa. Agora que as pessoas têm que entender que a Petrobras já está privatizada. E o preço do combustível só está alto porque ela está privatizada. Só por isso. Né? Porque ela já, apesar de ainda o governo ter a maioria das ações, né, ela já é gerenciada de uma forma de empresa privada. É isso. Então, o preço alto, esse é o desafio que nós temos, o preço alto dos combustíveis é porque a Petrobras já é uma empresa que opera como uma empresa privada. E isso vem desde o golpe de 2016, Ricardo. Caiu, Zé Maria. Zé Maria caiu. Exatamente. Na verdade, todos nós sabemos que o golpe de 2016 teve vários eixos, né? Mas um dos principais eixos era desmontar aquilo que vinha se desenhando no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, que era o Brasil ser uma potência petrolífera e a Petrobras ser isso que o Zé Maria falou, uma empresa integrada, que tem não só a empresa de petróleo, a empresa de energia, que pudesse, inclusive, investir em energia solar, em energia eólica, mas concentrando, porque durante muitas décadas, apesar do problema ambiental, o petróleo vai continuar sendo a principal fonte de energia do mundo. Não vamos cair nessa conversa mole de, olha, não, mas está tendo a transição energética. Claro, está tendo sim, só que vai levar 5, 6, 8, 10 décadas. Não é um projeto para as nossas vidas, é um projeto para o planeta. E o petróleo vai continuar sendo, por isso que ele está caro. Por que ele está caro hoje no mercado internacional? Primeiro, a OPEP é um cartel, não existe mercado internacional de petróleo. A OPEP é um cartel. A Bolsa de Londres e de Nova York, elas operam de acordo com condicionantes do cartel. Certo? E os contratos, da sua maioria, são de longuíssimo prazo. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é o desmonte da soberania nacional, porque a Petrobras é um dos pilares, talvez o maior pilar, da soberania nacional, que é a soberania energética e a capacidade do quê? Da gente não precisar gastar dólares com petróleo, ao contrário, a gente ganhar dólares com petróleo. E a Petrobras, desde 2016, lembra-se quem é que foi nomeado para presidente da Petrobras pelo canalha traidor, em 2016? Pedro Parente. Quem é Pedro Parente? É um dos maiores traidores do Brasil. Não traiu a sua palavra porque ele nunca deu palavra, mas traidor da sua nacionalidade. E ele começou o desmonte. E o desmonte continua. Então, hoje eu estava observando, Zé Maria, depois você me corrija se eu falar algum dado errado aqui. O pré-sal acaba de atingir 65% de todo o petróleo do país. 1 milhão e 100 mil barris por dia. 65% de todo o petróleo nacional. O pré-sal é aquele que não existia, lembra quando o Lula anunciou? Não existe. Ah, não, essas reservas não estão comprovadas. Ah, o custo de extração vai ser muito caro. O custo de extração do pré-sal hoje é $7.
Se não for menor, porque esse é o último dado que eu vi. 7 dólares. Inclusive, só para lembrar, né, tinha artigos da Miriam Leitão dizendo isso com uma clareza impressionante, de que o Serra o Serra falando que, olha, não é impossível retirar esse petróleo, o custo vai ser mais alto do que o custo de venda. Só que a turma da Petrobras conseguiu reduzir o custo para 7 dólares por barril. Ou seja, se o petróleo sai a 7 dólares, e nós compramos petróleo, o mundo compra petróleo a 84, 86 dólares, tem um imenso espaço aí para a Petrobras lucrar, para o governo arrecadar e ter gasolina a R$4 no posto. E ter bujão de gás a R$40. Aí você tem, veja a ironia, o petróleo puxa o dólar puxa o derivado. A inflação é contaminada porque o petróleo move tudo, ainda no Brasil, e vai ser por muito tempo ainda, o petróleo vai ser o principal meio de energia para transporte de mercadorias. Então, contamina toda a economia, seja pelo custo, seja pela expectativa. Então, qual é a realidade que nós temos? Nós temos, na verdade, a Petrobras do governo Temer e Bolsonaro se transformou num instrumento de drenar a riqueza nacional para abastecer o caixa do governo, que é um dos acionistas, é o maior acionista, o caixa dos acionistas minoritários nacionais e internacionais. Ou seja, é como se tivesse uma sonda daquelas do pré-sal sugando a economia brasileira para colocar o dinheiro no bolso do governo, para fazer superávit primário, no bolso dos acionistas brasileiros e no bolso dos acionistas internacionais. Imagine só, com 71% de reajuste esse ano, quanto que significa de deslocamento da riqueza nacional para a riqueza privada nacional ou internacional. E mais, para completar e não me alongar muito, imaginem aquele camelô que tem um carrinho velho, que sai lá do Capão Redondo para vender suas mercadorias no Largo 13. Ou aqui em Brasília, sai lá de Ceilândia, Sol Nascente, para vender suas mercadorias ali perto do Congresso Nacional. Ele enchia um tanque, há 5 anos atrás, com R$140. Hoje ele gasta R$320 para encher o mesmo tanque. Você tomou a renda dele. E está, mais uma vez, bloqueando o projeto de um país soberano. O Brasil não será soberano com a Petrobras desse jeito privatizada, com o sistema financeiro que nós temos. E é bom depois a gente comentar o áudio do André Esteves. E com o sistema tributário que nós temos. Não seremos soberanos jamais. No governo Lula e Dilma, estávamos caminhando rumo à soberania. Seja pela política externa, seja pela gestão da economia nacional. Agora nós estamos caminhando de novo, e já estamos muito próximo disso, para o chamado neocolonialismo, onde o Brasil é uma colônia submetida aos Estados Unidos e ao mercado financeiro mundial, e a Petrobras apenas uma produtora de óleo cru. Não vai refinar, não vai distribuir, não vai gerar valor agregado. Esse é o drama que nós estamos vivendo. E, lamentavelmente, ainda tem 1 ano e 2 meses de governo Bolsonaro pela frente, para destruir mais coisas ainda. 1 ano e 2 meses, nós vamos dar um desconto, né, Ricardo? Porque nós estamos no dia 26 de outubro. Se ele for derrotado no primeiro turno, ele já acabou. É presidente mais 2 meses ainda para fazer lambança. Olha só, eu ia pegar essa carona aí na fala final do Ricardo, né, da destruição da Petrobras, para colocar uma questão. Gabriele, quando fala, esqueçam aquela Petrobras que a gente teve no governo Lula e Dilma, nós não vamos ter mais. Isso me arrepia, assim, me fala, putz, eu queria entender melhor isso, começando pelo Zé, por que a gente não vai poder, nem que um governo popular e progressista aí façam 3, 4 mandatos,
é impossível retomar transformar a Petrobras numa empresa soberana, né, numa empresa nacional, mesmo que de capital aberto, enfim, e com políticas que garantam os dividendos para os brasileiros? Antes, deixa eu só ler aqui um superchat do Joaquim Silvino, que pergunta: por que a Noruega não vende a sua estatal, né? Pois porque não. Zé Mário. Bom, então, não, tranquilo. Primeiro, eu não tenho dúvida que essa fala do Guedes e do Bolsonaro, isso é uma grande cortina de fumaça para eles tentarem tirar a responsabilidade do governo sobre o preço dos combustíveis. Né? Porque eu volto a dizer, a Petrobras já está privatizada. Então é importante que as pessoas que nos assistem entendam isso. A Petrobras já está privatizada, não vai haver, na minha visão, aquela coisa de vender a ação da Petrobras em bolsa de valores. Para mim, isso não vai acontecer. Segundo, é importante também que as pessoas saibam o seguinte: quem indica o presidente da Petrobras? É o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem é que indica a maioria dos representantes, a maioria esmagadora dos representantes do acionista majoritário, que é o governo federal, no Conselho de Administração, que é a instância máxima da empresa? É o presidente da República, é o Jair Bolsonaro. Certo? Nenhum diretor da Petrobras, que pelo estatuto que eu conhecia, né, a época que eu fui conselheiro, eu não sei se está o mesmo ainda, mas quem tem a responsabilidade de realinhar o preço dos combustíveis pelo estatuto da Petrobras eram os diretores. Né? Nenhum diretor é indicado se não passar pelo crivo do presidente da República. Ou seja, toda estrutura que decide, que toma as decisões na Petrobras, tem indicação ou anuência do presidente da República. Então, a culpa do preço dos derivados está no valor que está, é do senhor Jair Messias Bolsonaro, sim. Não tem como fugir. Eles ontem, Bezoini, eles soltaram um quadro comparativo de vários países onde botavam lá o preço dos combustíveis. Estranhamente, né, para quem não conhece, por desavisados, né, o único país, dentre os que eles citaram, que é um grande produtor de petróleo, é a Noruega. Mas a Noruega, o preço do combustível lá é caro, por quê? Porque eles, sim, cobram caro para migrar para as fontes mais limpas de energia. É o preço do combustível que financia a migração da Noruega para fontes mais limpas de energia. Todos os outros países que eles citam não produzem petróleo. Hong Kong, Países Baixos, Dinamarca, Finlândia, por aí vai. Islândia, por aí vai. São países pequenos, né, Zé? São países de 3 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes. Exatamente, que não tem a dimensão continental que o Brasil tem. Então, esse é um quadro comparativo que não tem como. Eles estão tontos, porque as pessoas começam a enxergar que o preço dos combustíveis, a responsabilidade deles, eles estão tentando se explicar de alguma forma, e como o Rovai bem colocou há pouco, né? Eles têm que culpar alguém. O culpado é quem? É a Petrobras. Então, tem que privatizar a Petrobras. Então, isso é um outro detalhe que eu deixava atenção. Nesse processo, Dri... Eu fico com medo, desculpa te interromper. Claro, a gente aqui faz as conversas assim meio, né, desorganizadamente, mas é que assim, eu fico com medo deles colocarem esses caminhoneiros daqui a pouco para fazer manifestação para a privatização da Petrobras. Quer dizer, o que o movimento sindical está fazendo, inclusive, para discutir com essa categoria que é menos organizada do ponto de vista sindical, mas que é muito organizada para ações, para que ela não caia nessa arapuca. Não, a gente não pode esquecer que os caminhoneiros, eles ainda são uma base de apoio forte do governo Bolsonaro. Isso, é por isso mesmo que eu estou falando. Então, tudo que eles falarem, tudo que Bolsonaro falar, muito provavelmente eles vão acreditar. E a gente não está incidir nisso? A gente, talvez
se eles fizerem uma manifestação, de fato, pode nos dar uma grande oportunidade de entrar num debate. Que hoje nós estamos excluídos da grande imprensa. Nós temos espaço, né, nos blogs progressistas. Você pega e vê os sites de G1, de UOL, né? A justificativa que eles utilizam para o aumento do preço dos combustíveis é completamente absurda. É uma piada. É uma piada. Então, eles cumprem o papel... É a mesma justificativa, Zé. Zé, é a mesma justificativa para o teto de gastos. Exatamente. Tem noites que eu fico rindo em casa. O melhor canal de humorismo do Brasil é a Globo News, né? É. Ou é você ficar deprimido e tentar o suicídio, ou é para rir. Tem noites que eu fico gargalhando, o pessoal pergunta, você está rindo do quê? Pai, você está rindo do quê? Eu estou rindo aqui da Miri Leitão, da Tusa Nelly, da Maria Flor, que elas estão explicando o teto de gastos e o preço da gasolina. Eles fazem uma entrevista um petroleiro, né, para falar... Sabe do que eu... Zé Maria, quantas vezes você falou na Globo News? Eu não falei nenhuma. Nem vou falar. Nem na CNN, Zé? Era para chamar o também petroleiro. Também não. E a gente... Aliás, o Jornal Nacional ontem fez uma matéria longa onde apareceu as centrais sindicais. Sabe por quê? Uma manifestação contra a desoneração, aliás, a favor da desoneração da folha de pagamento. Aí apareceu a CUT, a Força Sindical, a UGT. Sabe por quê? 2 minutos e meio. Apareceu o Pastore no final, falando. É o interesse da Globo. A Globo teve a folha de pagamento desonerada durante o governo Dilma por articulação de Eduardo Cunha. Não foi culpa da Dilma. Foi o Eduardo Cunha que foi lá e vendeu para eles a desoneração da folha. Aí apareceu a garagem de ônibus, falando do impacto no transporte coletivo. Todo mundo sabe a máfia do transporte coletivo do Brasil. São algumas famílias que operam no Brasil inteiro. E o Jornal Nacional dá espaço para a CUT, por quê? Porque eu entendo a posição da CUT, não estou criticando a CUT, mas aquilo ali é sindicalismo chapa branca, me perdoe. Ricardo Ácido! Eu não pouco. Olha, ele hoje está afiado, hein? Tá afiado. O Ricardo era centroavante, viu, Zé? Ou se não, o Ricardo Rovai está parecendo mais o zagueiro. Zagueiro. Lateral esquerdo e ponta, se passasse, passou a bola ou o ponto, um dos dois. Do pescoço para cima vale tudo. Mas então, cara, só para fechar esse claro. meu, quer dizer, você tem hoje, com essa questão do preço dos combustíveis, um dos maiores programas de transferência de renda do país, que é a transferência de renda do pobre para os grandes acionistas da Petrobras. Só de 2019 para cá, foram 91 bilhões de reais que a Petrobras pagou para os seus acionistas. Só esse ano, vamos esperar agora o resultado que sai quinta-feira, 41 bilhões. Só o governo federal abocanhou 16 bilhões. Ou seja, quem está financiando todo essa transferência de renda? É a população humilde, cara. Como o Ricardo falou, as pessoas não estão... Os motoristas de aplicativo estão abrindo mão. Não tem condição de encher o tanque mais, né? E quando a gente fala, e agora para fechar mesmo, se deixar dirigente sindical fala demais, quando a gente fala do pré-sal, eu estava no debate, eu fiz o debate com o José Serra, né? Porra, só quem hoje produz petróleo mais barato do que o Brasil é a Arábia Saudita, cara, que eles lá enfiam uma barraca de praia, sai petróleo, né? Nós estamos produzindo a $7 o barril do pré-sal, uma produtividade fantástica, absurda. E tudo isso nós estamos perdendo a oportunidade. E aí, Rovai, respondendo a sua pergunta, se nós não temos a fala do Gabriel, eu também já ouvi isso do Gabriel, fico assim triste, mas os argumentos que ele utiliza são argumentos para a gente parar e pensar. Sim. Né? Porque, por exemplo, num país que nós, se Deus quiser, vamos encontrar, vamos retomar, nós vamos encontrar um país destruído. Destruído. O governo federal vai disponibilizar recursos para recomprar a BR distribuidora, para recomprar os gasodutos.
para recomprar as refinarias? Ou vai direcionar os recursos para matar a fome, para gerar emprego, para ter programas sociais que se transformem num colchão para essas pessoas que estão na miséria absoluta? Ou ele pode fazer também, aí o Bezonin tem mais autoridade do que eu para falar sobre isso, ele dá uma canetada. Né? Agora, vai depender da musculatura que a gente sair das urnas. Se a gente sair elegendo o presidente Lula no primeiro turno, se a gente sair com uma bancada de deputados e senadores com bastante, eu diria, com um número bastante significativo, aí, de repente a gente pode fazer isso. Dar uma canetada e retomar o que esses caras estão ganhando de presente. Muito bem. Saulo Cruz. Por que não há uma revolta do povo contra o preço dos combustíveis e a volta da inflação? O povo se acomodou? Vamos deixar para o Ricardo essa questão. Eu acho que, na verdade, nós temos dois problemas. É um problema que vamos aqui falar francamente. Nós estamos em 5 anos de derrotas. Vamos abrir o jogo entre nós. São 5 anos de derrota. O golpe, depois todo o processo de perseguição, especialmente ao PT e ao Lula. Depois a prisão do Lula e nosso desempenho na eleição de 2018 não foi uma derrota política, que contra tudo e contra todos conseguimos chegar no segundo turno e fazer um papel muito importante no segundo turno. Mas ainda assim, perdemos a eleição. Perdemos a eleição para uma excrescência. Não foi para um adversário razoável, foi para um absurdo total. E nós tivemos, ainda do governo Temer, a PEC do teto, a reforma trabalhista e no governo Bolsonaro várias privatizações, inclusive uma que o Zé Maria citou, que pouca gente fala, que foi a venda da BR Distribuidora, que agora é essa tal de Vibra aí, que está fazendo propaganda, tentando nos convencer de que é uma coisa boa. E a reforma da Previdência, já falei, né? A questão... E a eleição de 2020, né, Ricardo? E a eleição municipal, que teve um desempenho muito aquém do que seria esperado no cenário de insatisfação de parcelas da população. 2022, eu tenho dito o seguinte, tem muita gente fazendo contas, eu vejo no Twitter, no Facebook, falta não sei quanto tempo para o Lula assumir. Falta não sei quanto tempo para o Lula ganhar. Eu quero dizer que não será um passeio. Segundo, a população, com esse clima de derrota, contaminou os dirigentes. E tem muito dirigente que, para não enfrentar a realidade, vou falar também claramente, fica chamando ato. Não sou contra os atos, mas o enfrentamento não é ato. O enfrentamento é na relação capital-trabalho, ou, por exemplo, nessa questão dos combustíveis. Por que a gente não chama, as centrais sindicais que estavam no Jornal Nacional ontem, por que não chama um dia de manifestações? Não estou falando de greve geral, não. Estou falando de manifestações bem feitas. Não é ficar enchendo balão de ar para encher a cena. Manifestações, pode ser buzinaço, panelaço, atos, tudo que for possível contra os preços dos combustíveis, contra o bujão de gás, contra o preço do arroz e feijão. Que a inflação que o Zé falou, que é de 2 dígitos, para os pobres já é 30%. Porque o arroz, feijão, óleo, carne, botijão de gás... Grão de bico. Grão de bico. Fui comprar grão de bico. Eu adoro grão de bico, gente. Tá caro pra caramba. Já está comprando cabeça de peixe, osso de primeira e pé de galinha. Não sobrou nada. Osso sem pele. Então, objetivamente, nós temos uma situação dramática. E aí eu acho que, sem bravata, eu não sou... Quem me acompanhou como sindicalista sabe que eu nunca fui de fazer bravata. Quem me acompanhou como deputado sabe que eu nunca fui de fazer bravata. Mas é preciso um plano para antecipar esse confronto. E sentir a população, porque eu acho que há um caldo de cultura razoável. Inclusive, tentar mudar o vento, né, Ricardo? Porque o vento... O vento não vai mudar sozinho, né? Pois é. E eu queria já colocar, falando do vento, estou fazendo uma alusão à fala do André... Oh, meu Deus. Esteves.
pensei em Mendonça aqui, André Esteves, naquele áudio que foi vazado, onde ele fala o seguinte: o vento hoje é de centro-direita. Eu acho que ele tem razão, Ricardo. Na hora que ele vai lá e faz a análise, ele pode ser se está se comportando como dono do Brasil, mas a análise dele é muito bem feita, a meu ver. Né? Ele fala a partir de pesquisas do que o cara lá do interior, o agricultor do Centro-Oeste, o cara do interior do Ceará, como eles acham que, por exemplo, tem que fazer a reforma administrativa, tem que privatizar mesmo. Então, assim, a gente, não fazendo o enfrentamento, não tenta mudar o vento. E esse vento vai bater lá na eleição de 2022, que eu acho que vai ser difícil. Venho falando aqui há muito tempo isso, concordando contigo. Eu acho que o grande desafio que nós temos é mudar a cultura das pessoas. Não é mudar o voto só. E não adianta, o cara pode até votar eventualmente, mas com a mesma cabeça. E depois, 2 semanas após a posse, vai estar comprando o discurso da Globo News. E achando que o PT está gastando no lugar errado, não está fazendo a coisa errada. O grande problema é o seguinte: nós temos uma cultura, a chamada cultura do empreendedorismo, leva boa parte da classe trabalhadora a sonhar em ser patrão. O discurso em relação ao custo do Brasil leva boa parte das pessoas a acreditar que tem direito demais. E a visão do neoliberalismo, ela é atraente para a parcela da população, que é a lei do mais forte, que vença o melhor. Só que a vida não é assim. Quantas vezes acompanhei, na minha vida sindical, as pessoas de banco estatal fazendo discurso: vai ser privatizar, pelo menos aqueles que não trabalham vão dançar. Só que quem dançava era o que trabalhava também. Ou melhor, o que não trabalhava, trabalhava. E tinha um preconceito embutido. Então, eu vi isso no Banespa, com vizinhos meus. Na minha vida de sindicalista, de deputado depois, acompanhando a luta contra a privatização do Banespa. Já faz 21 anos que foi vendido. E o que melhorou em São Paulo com a venda do Banespa na nossa caixa? Da CESP, Eletropaulo. Então, objetivamente, precisa ter um trabalho cultural mais longo, mais de fôlego. Por isso que eu sempre falo que a eleição de 22 ela é extremamente importante. Mas quem olhar só para 22 está olhando para o curto prazo. E quem esperar a eleição cair do céu está pior ainda. Porque ainda tem muita gente que não se encanta com o Bolsonaro necessariamente, que também tem, mas se encanta com o discurso de direita. E aí o André Esteves, que ele fala, se o Lula não radicalizar muito, pode até ser eleito. Aí ele faz política de esquerda no meio ambiente e na cultura. Mas na economia, não. Então, assim, é preciso entender o seguinte: quando se fala que o André Esteves se comportou como dono do Brasil, é porque esse pessoal é aquilo que o Raimundo Fauro chamava dos donos do poder. São os barões. E o Esteves é um barão recente, né? Ele não é um barão de 30 anos, de 50 anos de baronato. Mas ele já está ali junto com o Itaú, com o Bradesco, dando as cartas da política monetária. E aí ele chama atenção, né? Acho que a coisa mais importante é isso. Ele chama atenção para o seguinte: olha, se o Lula ganhar, tem mais 2 anos de Roberto Campos do Banco Central. Exatamente. Entendeu? É isso. E o Lula vai ter o Roberto Campos lá, e o Lula precisa ver que o Lula vem, né? É isso. O Lula é uma Cunaíma. O Lula... E outra coisa, se for o Kassab de vice, o Meirelles de ministro da Economia... Zé Maria, o que você acha desse time? Kassab de vice, Roberto Campos na presidência do BC... É alvissareira essa notícia aí, André? É verdade esse bilhete? Rapaz, esse time está parecendo igual o meu Vasco, vai ficar na segundona. Não vai ter jeito. Segundona que eu já me arrepio inteiro. Não é um bom assunto. Esse Renato, assunto. Segunda-feira eu estou chamando de dia depois do domingo. Dia depois do domingo, é verdade. Segunda, agora é dia depois do domingo. Mas então, cara, essa fala do André Esteves, ela
ela retrata o momento que a gente vive no país, e é por isso, né, por essas e outras, que apesar de todas essas lambanças que Bolsonaro está fazendo, a grande mídia não bate nele, porque ele ainda serve ao grande capital. Ele ainda tem, eu diria que muita lenha para queimar, para acabar de destruir o país, para acabar de aumentar o fosso social que existe aqui no nosso Brasil. Então, quando ele faz elenca essas possibilidades, né? Obviamente, como a gente faz pesquisa, eles também fazem, e ele deve estar baseado em alguma pesquisa que ele deve estar fazendo, que os ventos são de centro-direita, a população, de fato, ela acredita que o melhor é a reforma administrativa, a população, de fato, acredita que o empreendedorismo é bom, acredita que o preço dos combustíveis, a culpa é da Petrobras, não é de Bolsonaro. Então, eles vão massificando essas informações naquela máxima de que uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. E a gente ainda não conseguiu encontrar o discurso ou o meio correto de desmistificar tudo isso. Para mim, não tem outra forma a não ser gastar sola de sapato. Não tem outra forma, enquanto dirigente sindical. Pode ser que já exista, e eu, até porque sou de uma geração mais antiga, não conheço. A rede social ela é importante? É importante. Agora, a conversa olho no olho, ela é aquela que você consegue identificar a reação das pessoas. Olha, hoje eu estava no sinal, parei no sinal de trânsito aqui em Campos, e veio um rapaz assim, vendendo, que é o que mais você tem, né? Nos sinais hoje, as pessoas vendendo bala. Então ele veio vendendo bala com uma máscara que foi entregue por nós aqui do sindicato em algum ato, que era a máscara fora Bolsonaro, mas com uma camisa da seleção brasileira. Eu falei assim, olha, aquele cara está confuso, né? Aí ele vai, passa, e eu falei assim, olha, vou comprar a bala só por conta da sua máscara. Tinha duas meninas numa motocicletazinha que olharam para mim, mas com um olhar assim de desprezo pelo que eu falei, rapaz, que loucura, bicho. Você via que eram pessoas humildes, né? Mas que quando eu falei isso, vou comprar só por conta da sua máscara fora Bolsonaro, elas olharam para mim e tipo assim, esse cara é louco. Então, nós não estamos conseguindo chegar até, eu diria que as camadas mais humildes da população. Eu penso, não sei o que o Rovai, o Bezuini e a Adri acham, que as pesquisas de opinião, às vezes, elas nos fazem um grande mal, que é aquela famosa história do já ganhou. Né? Nós estamos ali, pelas pesquisas, no limiar, pelas pesquisas, né, de uma vitória em primeiro turno, e muita gente dá cruz nos braços, acha que vai ser mamão com açúcar. Nós vamos ter dificuldade para ganhar a eleição, nós vamos ter dificuldade para tomar posse e nós vamos ter dificuldade para governar. Essa é a minha humilde opinião. Não vai ser um processo fácil, porque mesmo que a gente ganhe a eleição, eu espero que a gente ganhe e vamos trabalhar para isso, o Brasil vai estar dividido. Porque nós podemos derrotar o Bolsonaro, mas nós ainda não vamos ter derrotado o bolsonarismo. Então, esse é um outro desafio que nós vamos ter que encarar, porque essa turma saiu do armário e saiu com força, bicho. Saiu com agressividade. É um discurso agressivo, é um discurso de ódio. O que não vai ser fácil acabar com isso. Nós vamos ter muita habilidade política, nós vamos ter que identificar quais foram os nossos erros. E aí não estou falando aqui, as pessoas gostam muito de, principalmente, né, a imprensa direitista, né, como diria Odorico Paraguaçu, a imprensa direitista, ela gosta muito, o PT não vai fazer uma autocrítica, só pedem autocrítica para nós, né? Não pede autocrítica para mais ninguém. Né? Mas nós vamos ter que identificar quais foram os nossos erros. Por exemplo, vou pegar um aqui, a formação, para mim foi um erro que nós tivemos, né? Aquela coisa do oba-oba, nós vamos ter que também de achar
E o Lula sempre falou isso, olha, disputem o governo comigo, porque se vocês não disputarem, o empresário vai disputar. E aí a correlação de forças, essa luta capital-trabalho, ela não pode deixar de existir nunca, porque é um cabo de força que nós vamos ter que puxar o tempo todo. Então, são muitos os desafios e que, obviamente, nós vamos ter que enfrentar. Falta muito tempo ainda. Nós temos 1 ano e mais 2 meses. 1 ano e mais 2 meses e não vão achar que os caras vão ficar de braços cruzados. Esse novo auxílio que eles estão criando, que fura, e o Bezoini tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, fura o teto de gastos. O teto de gastos, eu já ouvi o Bezoini falar isso e eu concordo. Esse é um dos itens que nós vamos ter que acabar com ele, ganhando a eleição. Se nós quisermos voltar a fazer esse país andar. Autonomia do Banco Central, também ouvi o Bezoini falar, aprendi com ele. Nós vamos ter que rediscutir isso. Vamos ter que rediscutir isso tranquilamente. Né? Então, são muitos os desafios. Queria botar na roda, inclusive, esse debate, porque aí, para rediscutir o autonomia do Banco Central, para reestatizar a Petrobras, né? Vamos falar no sentido objetivo do termo, né? Para que ela tenha um sentido mais público, não precisa nem reestatizar completamente, desde que ela seja pública, para fazer movimentos como acabar com o teto de gastos. O governo não tem que ser o governo André Esteves, né, Berzoni? Porque ali o André Esteves ele propõe um modelo de governo Lula. E a gente sabe que dentro do PT, dentro do campo progressista, tem gente defendendo um modelo igual a esse. E eu queria que você abrisse esse debate aí, como é que, até que ponto o Lula tem que ir muito ao centro e à centro-direita, e o que isso pode significar para o futuro do campo progressista do ponto de vista histórico, se isso vier a ocorrer. Primeiro, o Lula já disse, em relação ao teto de gastos, que ele vai propor a revogação. Porque ele sabe, obviamente, tem muita gente boa ao redor do Lula discutindo cenários. Ele sabe que ele não governa com o teto de gastos. Ninguém governa. Não é que a gente não governa, ninguém governa. Então, qualquer um que assumir vai ter que pensar uma forma de sair disso. A melhor forma de sair é revogar a emenda. Mas, para além disso, nós temos o problema da autonomia do Banco Central, as privatizações que foram feitas. Bom, eu tenho defendido, e mais uma vez já falei isso aqui, inclusive, que não tem nenhum problema o Lula fazer uma inflexão ao centro do ponto de vista do discurso de que não vai ter uma postura revanchista em relação aos golpistas, por exemplo, que não vai propor um governo que tenha qualquer tipo de ruptura com a estrutura da Constituição de 88, que prevê a livre iniciativa como base do país, e eu concordo com isso. Agora, tem uma questão que é fundamental, que é o processo de acúmulo de força social e parlamentar. Cadê o nosso otimista que fala que nós vamos eleger 313? Eu quero saber. Coxa linda no primeiro turno, né? Eu disputei 4 eleições, gente, para deputado federal. E participei de inúmeras outras, como militante. E a gente sabe que a força do poder econômico na disputa eleitoral ela pesa muito. Junte-se a isso aquilo que cresceu nos últimos anos, que é a força das igrejas do dinheiro, do reino do dízimo, que obviamente também cresceu muito. Então, a gente vai disputar a eleição com esse povo, contra esse povo. E não vai ter moleza. Inclusive, aqueles que vão, no Nordeste, especialmente, vão declarar apoio ao Lula, mas com uma agenda de centro-direita. Vão dizer, não, estou com o Lula. Mas, o caso do Dionísio. Dionísio é um dos homens mais ricos do Ceará. Foi da base do nosso governo. Dialogamos, mas só quem foi ministro da articulação política sabe como é a conversa com o Dionísio. Como é difícil. Por quê? É uma eleição de 27 estados, 27 senadores, 513 deputados. Então, se não prepararmos essa parte,
E nós sabemos que, mesmo muito bem preparado, em 2002, por exemplo, o PT estava no auge, nós fizemos com prefeitos do PT em várias cidades importantes de São Paulo, de Minas Gerais, nós fizemos 91 deputados federais. Então, não estou querendo desanimar ninguém, não, mas vamos lembrar, o Lula, não adianta o Lula radicalizar ou moderar. O que define o rumo é a base do Congresso. Nós estamos falando de eleição, não de revolução. Para fazer a revolução é outro passo, tá certo? Mesmo que seja uma revolução de massas, pacífica, sem armas, é outro passo. Então é bom o pessoal estudar o Raimundo Fauro, estudar o Darcy Ribeiro, o Sérgio Buarque de Holanda e outros, e é bom que a gente entenda que a eleição de 2022 não é a redenção do Brasil. Pode ser um momento importantíssimo de reposicionamento do país. E Zé, eu não me preocupo com os bolsonaristas, não. Se fosse só os bolsonaristas, daria 15%, 20%. O problema são os tucanos, que na hora H se aliam com o Bolsonaro. O problema é uma boa parte do Centrão, que tem identidade programática na economia com o Guedes. Então é esse o problema, porque o bolsonarismo cresceu, veio para ficar, na minha opinião, mas é de 10% a 20% do povo. O que se junta em torno dele é aquele Rogério Marinho, por exemplo, que até outro dia era do PSDB. E foi o cara que articulou no governo Temer a reforma trabalhista e no governo Bolsonaro a reforma da Previdência. Que causou tantos prejuízos para os petroleiros, para os bancários, para os comerciais, enfim, para toda a classe trabalhadora. E aí é uma questão, quando eu brinco sobre o sindicalismo, é porque eu acho que falta hoje nós fazermos uma avaliação da nossa real força. Quantos dirigentes sindicais nós poderemos eleger em 2022? Para valer. Ou seja, por exemplo, no estado, vou falar um estado hipotético, porque se citar estado dá uma confusão terrível. Mas no estado, por exemplo, da Xleia, por exemplo, qual é o sindicalista que tem chance para juntar todos os sindicatos da CUT para eleger? Porque sai 3, 4, não elege ninguém. E aí eu quero dizer, fazer um corte, nenhum preconceito contra quem não é sindicalista, mas a força do PT está na sua origem sindical. E hoje os sindicalistas são minoria na bancada federal. Quando eu falo da força do PT, é bom lembrar, dia 10 de fevereiro de 1980, 80% daquele plenário era sindicalista. Sem nenhum demérito para os que não eram, que são valorosos tanto quanto. Mas o sindicalismo expressa a relação capital e trabalho, que é a grande contradição do mundo. Isso não acabou, não adianta as plataformas de smartphone entrarem no meio, porque a relação, como já diria muito bem o Galo, nosso entregador antifascista, a relação continua sendo capital e trabalho. Isso não mudou. Muito bem. Voltando um pouquinho ao tema da Petrobras, né, foi o Guedes falar, e aí incluindo a questão dos tucanos, né, Ricardo? Foi o Guedes falar que ia privatizar a Petrobras, porque então, o Dória já trocou. Eu privatizo a Petrobras e o Banco do Brasil, se eu for eleito. Então, para ver como que o jogo o buraco é mais embaixo. Na hora H, tem uma agenda econômica que define, talvez, que define o voto de muita gente. Não vai ser. E essa relação capital-trabalho, ela está nesse meio de campo aí. Que o cara vai chegar e falar, olha, o Bolsonaro até, como o André Esteves falou, ele já melhorou um pouco, está segurando a onda, se ele ficar um pouquinho mais bonzinho, não tem problema, dá mais 4 anos para ele privatizar o Banco do Brasil e a Caixa, já que senão o Dória, por isso que o Dória fala, por isso que o Dória truca, para pegar e dizer, não, a solução sou eu, não é ele. Não te parece um pouco isso, Zé, e depois Ricardo? A gente está chegando ao final, mas tem a Adri. Antes, deixa eu ler aqui a Deise Azevedo, ela diz, assistindo atrasada, mas acho que as próximas
manifestações têm que ser contra a privatização da Petrobras e contra o aumento dos combustíveis. E queria aqui falar para a galera que hoje não chegou membro ainda na nossa live, a gente tem aqui a meta, né, vai 1% da live, então bora lá, fica membro, R$ 7,90, pouquinho você já ajuda a programação aqui da TV Fórum. Berzoini. Acho que é o Zé, né? Não, eu tranquilo. Eu estava me lembrando aqui quando vocês estavam falando, quando o Rovai estava falando sobre essa questão que eu não tenho dúvida que o debate de privatização ele vai ser um dos debates principais no processo eleitoral. Eu estava me lembrando aqui o Alckmin com aquele colete cheio de nome de empresa estatal. Acho que foi o Alckmin, né? Na eleição. Foi. 2006, né? Ele, quer dizer, uma das cenas mais patéticas, né? Todo mundo sabia que ele era a favor da privatização e ele ali com aquele macacão, aquele colete todo cheio de símbolo da logo das empresas estatais. Agora, veja como isso mudou quando a gente fala do vento, né, Zé? Hoje em dia o cara está dizendo, eu vou privatizar, está assumindo e estão disputando a agenda da privatização. Eu acho que esse vento, como a gente pode mudar esse vento, que é a minha preocupação, Zé. Então, mas nós temos que lembrar, e às vezes a gente perde um pouco a memória, o Berzoini, vamos lembrar de 2008, né, na crise do grande capital. Quem é que suportou os grandes programas de investimento do país? E que fez com que o Brasil não passasse pela perrenha que passaram outros países. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Petrobras com um programa de investimento audacioso e o programa de aceleração do crescimento. Eu me lembro, de uma fala do Lula, que ele dizia o seguinte, a diretoria da Petrobras queria reduzir o plano de investimento da Petrobras. A Berzoini está rindo que ele sabe desse episódio. Queria reduzir o plano de investimento da Petrobras. Ele chamou a reunião para dentro do Palácio do Planalto. Reunião no Conselho de Administração. Chamou, chegou na reunião e disse o seguinte, olha só, a mesma mão que nomeia demite. Veja o que vocês vão fazer, porque tem um monte de gente lá fora que depende da decisão de vocês para continuar empregada, comendo. E a diretoria da Petrobras e o Conselho mantiveram o programa de investimento da Petrobras. Então, é essa mão forte do Estado que a gente tem que mostrar que ela é necessária. Na crise do capital também, quem é que socorreu a General Motors? 30 bilhões de reais. Foi o governo federal. Então, as empresas privadas, elas gostam muito de dar esse rótulo de que o livre mercado, mas na hora que elas quebram, quem socorre é o Estado. Elas correm para cima do Estado para socorrer elas. Então, isso é tudo conversa fiada. Agora, nós temos um desafio, sim, Rovai, Dri e Berzoini, de mostrar isso para a população, que quem financia a agricultura com crédito, com juro baixo, era o Banco do Brasil, habitação era a Caixa Econômica, infraestrutura era o BNDES. Esse é o desafio que nós temos. Né? Que os Correios é que levam cartas, né? Do Oiapoque ao Chuí. Se privatizar os Correios, tem muita gente que vai ficar sem receber correspondência, não vai ter o banco postal. Então, são essas coisas que nós temos que mostrar, e aí sim, admitindo aqui, eu acho que os sindicatos falham nisso também. Porque o Berzoini citou e elencou uma série eu diria que adversários nossos no processo eleitoral. As igrejas neopentecostais, mas nós temos, não sei se o Berzoini vai concordar comigo, nós temos dentro dos sindicatos também aquelas pessoas que falam o seguinte, está usando o sindicato como trampolim político. E aí não vota, não faz campanha, e enquanto isso, como diriam meus companheiros de plataforma, a madeira está deitando na gente. E a gente ali, o sindicato não pode ser trampolim político. Agora, ele esquece que todas as políticas que dizem respeito ao seu dia a dia, quem vota é quem? Congresso Nacional. Que está infestado de empresário, de fazendeiro, de banqueiro, e que não vão votar nada ao nosso favor. Nada ao nosso favor. Então,
essas pessoas nós temos que chamar atenção também. Temos que chamar atenção, porque senão a gente vai ficar aqui se lamentando no Fórum 11h30. Ricardo Verzolini, para as suas palavras finais. Então, o que o Zé falou é muito claro. Eu ouvi muito isso, viu, Zé? Quando você é candidato a primeira vez, tá vendo? Ele queria ser seu deputado. Ele estava querendo fazer o sindicalismo só para ser deputado. E eu fiz, nesse período, eu fiz, inclusive, um planejamento que eu sabia que a categoria ia dar uma parte dos votos, mas não ia dar toda a votação necessária. Nós fizemos um planejamento, o Renato lembra que ele ajudou na comunicação, um planejamento para ter 70% dos votos no movimento popular, não depender só da base sindical. E por que nós fizemos isso? Porque, infelizmente, muita gente tem esse discurso na categoria bancária. Nessa época, não sei como está hoje, porque eu não estou atuando hoje, mas você tinha mais ou menos 70% dos bancários, pesquisa que a gente fazia demonstrava isso, que tinham tendências neoliberais. E 30% que tinha um pouco mais de identidade com a nossa agenda. Não era uma agenda esquerdista, uma agenda de esquerda, porém não esquerdista. Até moderada em certos temas. Porque a gente sabia que a composição da categoria era muito diversificada e o sindicato tem que reconhecer isso quando faz política. Então, o concreto é isso. Eu fui ao Senado debater a reforma da Previdência convidado pela bancada do PT. Fui na comissão especial e depois fui no plenário, junto com o Eduardo Moreira e o Fanhani, e do outro lado os liberais lá que foram indicados pelo governo, inclusive o Rogério Marinho. Eu disse claramente lá, falei, gente, o que nós estamos fazendo aqui é demonstrar o absurdo que vocês fazem com a economia brasileira. Mas nós sabemos que a reforma vai ser aprovada, por quê? Porque o Senado tem, na sua maioria, pessoas com origem de classe ou financiamento de classe. Quando o cara não tem origem, ele é financiado, ele é apadrinhado por algum barão do seu estado. Então, nós precisamos ter essa noção para não ficar nos vendendo ilusão. Não é vender nem para fora, não. É não vender para nós mesmos. É preciso discutir claramente o que quer a esquerda brasileira da eleição de 22, mas principalmente o que quer para depois de 22. Porque com a atual correlação de forças, vai continuar piorando. A tendência. O Lula não faz milagre. Eu falo isso porque eu gosto dele, não é porque eu não gosto, não. Eu gosto do Lula, não quero que ninguém depois vai dizer mas o Lula não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Meu amigo, sem Congresso, com o judiciário que nós temos no Brasil, que também é outro. Outro dia saiu uma foto dos desembargadores do TJ São Paulo. 85% homens e não tinha nenhum negro. Vejam só, em São Paulo, que é uma capital cosmopolita, ou seja, uma cidade que tem muita diversidade. Mas o judiciário, quem chega no judiciário? A classe média alta para cima, né? Então nós precisamos ter essa noção e lembrar: o que está em jogo é o patrimônio nacional, são os direitos sociais, são os direitos humanos que foram vilipendiados nos últimos anos, é uma noção de soberania e de visão estratégica de nação. Eu gosto muito do programa que o Renato já deve ter visto, a Adri também, não sei se o José Maria já assistiu no YouTube, que é o Conexão Xangai, que é uma ironia em relação ao Manhattan Connection. Por quê? São 4 pessoas, acho que os 4 são economistas, ou 3 são economistas, que debatem a partir de uma visão de Estado, a partir da própria concepção de que a disputa que se trava no mundo hoje é uma disputa em tecnologia avançadíssima. Quem domina a fabricação de chips, e o Bolsonaro entregou a Ceitec aqui no Brasil, quem disputa a fabricação de chips, quem disputa não o petróleo só, viu, Zé? São os derivados estratégicos de petróleo. Quem disputa o grafeno, quem disputa a química fina, quem disputa as grandes estruturas de engenharia, o trem-bala, os trens de alta velocidade sem ser trem-bala, esses dominam o mundo. O resto são países secundários, são países exportadores de jogadores de futebol. De soja, o Brasil exporta hoje soja, minério de ferro e jogador de futebol. Ainda bem que a Embraer foi preservada graças a uma crise da Boeing. Porque a Embraer continua forte
e crescendo e exportando. É uma das raras áreas onde o Brasil tem uma história de sucesso. Então, eu queria encerrar dizendo que nós temos que fazer esse debate, não ficar na estrada. Não, o Lula está na frente, o Lula tem 48%, será que ganha no primeiro turno, será que ganha no segundo? Gente, não é, a conversa não é essa, a conversa é outra. A conversa é como ganha, se ganha ou não. Porque vamos lembrar, para encerrar mesmo, agora, em 2010, eu tinha uma presença forte do meu mandato na comunidade de Paraisópolis. A campanha estava maravilhosa. Quando faltou uma semana, eu senti que o vento virou. E aí eu fui tentar descobrir por que o vento tinha virado. Tinham espalhado da comunidade toda que o PT e a Dilma eram patrocinadores do aborto e patrocinadores da pedofilia, enfim, essas coisas. Espalharam. Então as pessoas viravam a cara. E naquela época a rede social era fraca. Espalharam no boca a boca. Então vamos nos preparar. Vai ter muita fake news, digital e não digital. Vai ter muitos ataques judiciais ao Lula ainda. Vai ter uma dificuldade nossa nos estados. O PT tem poucos palanques fortes sozinho. E se não fizer alianças, tem dificuldade. Se fizer, às vezes a militância fica assustada com a aliança, dependendo do tipo de aliança. Ou seja, temos uma longa estrada pela frente e será com bastante pedregulhos para a gente caminhar. Vamos ter otimismo, mas com os pés no chão, porque a gente funciona melhor quando os pés estão bem sensíveis ao que está acontecendo no solo. Abraço, Zé. Abraço, Renato. Abraço, Só para corroborar a tua coisa do que a gente exporta soja e compra produtos tecnológicos. Outro dia o Sérgio Amadeu esteve aqui e fez umas contas aí que se a gente, para comprar um iPhone, a gente precisa de 2.000 quilos de soja. São 65 sacos, cada saca de soja tem 60 quilos. São 35 sacas de soja que custam aproximadamente R$160. E um detalhe importante, só para gastar mais um pouquinho de tempo. Na verdade, nós estamos exportando, quando exporta soja, nós estamos exportando água e degradação ambiental. Exatamente. A nossa água e degradação ambiental. O agro não é pop, o agro é tóxico. Boa. Chegamos ao fim, né? Zé, quer dar um recado final? Só mandar um abraço para vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade de aprender com vocês. Grande abraço, valeu. Grande abraço, meu irmão André. Suas despedidas vou agradecer finais. o Zé Maria, o Ricardo Berzoini, muito obrigada pela participação hoje, uma aula, muita gente aqui elogiando a live. Espero vocês novamente em breve aqui no programa. E, Rovai, é isso, uma ótima tarde para todos, todas, todos. Maravilha, beijos e beijos. Até!